Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, dos versículos 1 ao 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados, porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote, Anás, e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: Com que poder, ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Salmo responsorial, retirado do Salmo 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 21, dos versículos 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam
que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Meditando a palavra de Deus. Pedro e João, na primeira leitura, são presos pelos sacerdotes, pelo chefe da guarda do templo e pelos saduceus. Estes últimos não acreditavam na ressurreição. Juntos com os outros líderes do povo, estavam irritados, porque os apóstolos anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. No dia seguinte, diante de toda a liderança judaica, ainda presos e ameaçados, os dois apóstolos, cheios do Espírito Santo, confirmam as obras que realizavam e a pregação do nome de Jesus. No Evangelho, Jesus se manifesta ressuscitado pela terceira vez a 7 de seus discípulos, a totalidade de sua igreja. À noite, os discípulos e igreja não pescaram nada. Sem Jesus e nas trevas, a missão é infrutífera. Ao raiar do dia, à luz da ressurreição, Jesus se faz presente e ordena a pescaria. A igreja obedece, a pesca é abundante. Depois, comeram a Eucaristia. Jesus com sua igreja, a igreja com seu Senhor. Guardemos tudo isso no coração para viver no cotidiano. Só podemos ser salvos por Jesus. A missão se dá pela força de seu Espírito, por sua ordem e na sua presença. Ele prometeu estar junto e colaborar conosco até o fim. Deus te abençoe e te proteja.